Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Jessi e aqui no canal a gente fala de vida acadêmica e literatura e hoje o foco do vídeo vai ser em literatura, claro, com parceria com a livraria Unesp, que a gente vai falar de dois livros incríveis, que vai ser Uma Carta, do Epicuro, e Os Ratos, que é um livro nacional, ele é um clássico da literatura, que é do Dionélio Machado. Esse livro aqui eu vi na faculdade ano passado, em Literatura Brasileira 3, e eu gostei bastante e eu queria muito ter esse livro, eu não tinha e finalmente eu tenho, e essa edição maravilhosa é da editora Todavia. Então, bora começar a falar deles, e eu vou falar primeiro de Epicuro rapidinho e depois desse livro aqui que é Os Ratos. Vamos falar primeiro rapidamente desse mini livrinho que é da própria editora Unesp, que é A Carta sobre a Felicidade, do Epicuro, que era obviamente é uma carta que foi enviada a Meneceu. E Epicuro, ele foi um grego, ele nasceu em 341 a.C., ele nasceu na ilha de Samos, porém ele obteve cidadania ateniense por causa do pai dele, obviamente, né? Enfim, essa carta ela vai se centrar, obviamente, no tema da felicidade, de como encontrar felicidade, de como permanecer em estado de felicidade, mas aí a gente vai observar que é a felicidade segundo os gregos, segundo a antiguidade e segundo um recorte muito específico social, né? E essa edição eu achei muito maravilhosa porque ela é edição bilíngue, ou seja, é grego antigo de um lado e do outro lado da página é a tradução feita pelos pesquisadores. Os pesquisadores, se eu não me engano, são pesquisadores da própria Unesp mesmo, que a tradução e a apresentação ficou no encargo de Álvaro Lorenzeni, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome, e do Enzo Del Carrote. Então, é um livro muito pequeno, mas que eu achei extremamente interessante e poderoso, e eu acho incrível como sobreviveu até hoje, nos nossos dias, uma carta que é cartas de quase 400 anos antes de Cristo e veio parar até agora, sabe? Veio parar aqui, é tipo uma viagem no tempo e é uma forma da gente observar um pensamento grego predominante, grego no geral que eu digo, né? Predominante, a gente vê também um pouco da filosofia de Epicuro, e aqui na apresentação, além da gente ter sobre uma pequena uma pequena biografia de Epicuro, a gente vai ter um pouco sobre a filosofia, o que a carta aborda, como ela aborda e por que ela aborda tais coisas e por que, mais ou menos, quais são os pensamentos de Epicuro, né? Os pensamentos predominantes. Obviamente, da literatura, faz parte da literatura grega, né? Especificamente as cartas. E eu acho muito, muito incrível. Eu fiquei muito empolgada com ele. Eu já li, eu já até fiz a anotação já dele. E depois, talvez, eu possa mostrar pra vocês como é que ficou aqui ao decorrer do livro. Agora, falando de Os Ratos, do Dionélio Machado. Eu acho super difícil falar Dionélio Machado e a forma que a grafia do nome dele. Enfim, eu vou ler a sinopse pra vocês porque essa sinopse da Todavia ela não entrega muito sobre a história e também é uma sinopse que deixa a história muito interessante. Nazi Zeno Barbosa, funcionário público de Porto Alegre, tem apenas um dia para liquidar uma dívida de 53 mil réis com o leiteiro, ou então terá seu fornecimento cortado. Publicado em 1935, pouco antes da instauração do Estado Novo, esse romance vertiginoso e inconformista acompanha a modesta odisseia de um homem comum e sua busca obsessiva, quase delirante, pela sobrevivência no mundo hostil. Escrito em diálogo com as tendências urbanas do início do século XX, Os Ratos é um pequeno clássico da literatura brasileira. E
Essa edição é muito interessante porque ela vai trazer um pós-fácil do Davi Arrigucci Jr. Ele foi um professor, ele é um professor aposentado da USP de teoria da literatura. Então, tem observações muito importantes aqui no pós-fácil que ajudam muito na análise literária. A história, ela, assim, começa muito sobre o personagem principal, que é o Nazianzeno Barbosa, né? Que ele tá pensando sobre as dívidas dele e com quanto ele tá devendo pro leiteiro. Eu não faço a menor ideia de quanto ficaria isso em reais, 53 mil réis. Não vou fazer a conta. Se eu fizer a conta, vai aparecer aí na tela pra vocês quanto daria isso hoje em reais. Mas enfim, aqui tem um retrato social e vai ter um retrato social das mazelas. Que esse personagem é um personagem que ele não é da aristocracia brasileira, ele não é nenhuma pessoa assim importante, como se fosse um político, uma celebridade, algo do gênero. Ele é apenas uma pessoa, um cidadão comum, pensando sobre suas dívidas e suas condições de vida. John Elliot, ele vem trazendo ele traz essa história com foco, obviamente vai fazer parte da escola modernista, então vai ser um enfoque mais social, vai ser sobre as mazelas sociais, os desesperos, o retrato de sua época mesmo, né? E vai falar um pouquinho também sobre a política e a visão dos personagens quanto a isso, se eles têm ou não uma visão política, no quesito político mesmo de um pouco partidária ou não, como é que os personagens observam o mundo e as mudanças que estão acontecendo à sua volta. Eu acho muito interessante e muito bom a gente pegar os livros, principalmente os clássicos brasileiros, sobre não só sobre a década de 20, né, mas o século 20 em si, aquele começo, sabe? E a gente ficou comparando os autores, a gente vai ter um retrato como que era a nossa sociedade, e quando a gente faz isso, a gente entende um pouco também, quando a gente olha para trás, a gente entende as mazelas atuais, a nossa situação atual, como que a gente levou isso, e a formação do pensamento político-social brasileiro também, porque apesar de a literatura às vezes se bastar por ela mesma, quando a gente olha o contexto, o entorno literário, a gente vai entendendo muito mais do próprio texto e a gente vai entendendo também muito da própria sociedade, porque eu acho impossível a gente fugir do nosso contexto social, dos pensamentos políticos e etc. e afins, e não transparecer isso na literatura. Eu lembro que, como eu tinha comentado no início do vídeo, eu fiz análise desse livro, quer dizer, o professor fez análise, porque eu não analisei esse livro no trabalho final. O professor fez análise em sala de aula e eu tinha achado muito interessante, até a leitura dele é muito interessante. Ele tem um aspecto muito moderno e não muito rebuscado. E não é à toa que ele faz parte da escola modernista, como eu já havia pontuado para vocês. Que a escola modernista também, ela olha muito mais além do psicológico, dos personagens, do quesito social, ela traz também uma leitura diferente das demais, que é uma leitura um pouco mais... Assim, pode ser que tenha palavras um pouco diferentes pra gente da época agora, por conta, né, da época linguística de cada leitura, mas não é aquele rebuscamento e aquele um classicismo não tá aqui presente. Eu acho que deu pra entender sobre isso, né, gente? Enfim, eu gostei muito de ter pego esses dois livros, ter escolhido esses dois livros, esse eu já li. Esse daqui eu quero ler ele completo, porque na análise em sala de aula a gente não lê o livro completo, mas eu ainda tenho muita vontade de ler e talvez trazer para vocês falar sobre esse clássico da literatura brasileira tão maravilhoso. Enfim, fica o convite também para vocês visitarem a livraria Unesp, é o número 108, é no centro daqui de São Paulo, ele é de frente para a Catedral da Sé, ali na praça, no Marco Zero, então não é muito difícil de se encontrar, dá para ir tanto da Liberdade quanto da própria estação mesmo da Sé.
Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse livro tenha incentivado vocês também a ir na livraria e também a dar muito mais atenção a tanto os clássicos em geral quanto os clássicos brasileiros. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar para fortalecer o canal. A gente está quase chegando aos 1000 inscritos. Eu sei que é relativamente pouco comparado com os canais aí já consagrados e já grandes, tanto do BookTube quanto de estudos e afins, mas o importante é que a gente está crescendo e espalhando a palavra da literatura por aí. Muito obrigada por terem assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo!